Graça e paz, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o segundo episódio do nosso podcast. Gostaria de iniciar agradecendo a IMW do Itaim Paulista, aos nossos pastores, o pastor Mendes, o pastor Adilson e o pastor Jacó, que têm apoiado esse projeto, da gente estar levando o evangelho de forma pura e simples. E agradecer a você que assistiu o primeiro episódio, deu seu feedback, compartilhou, curtiu, se inscreveu no canal. É isso aí, vamos dar abertura, um tema muito importante também, trazendo conhecimento, agregando mais aí no dia a dia. Gerson, explica pra gente aí qual que é o tema de hoje. Hoje o tema, como os outros, muito interessante. Praticamente a gente tem contato todos os dias, que é sobre a cruz. Se você vai numa igreja, você vê uma cruz, católica ou cristã evangélica. Você vê pessoas com tatuagem de cruz, camisa de cruz. Afinal, por que hoje ela é tão usual no nosso dia a dia? Será que sempre foi assim? Será que a cruz sempre teve essa representatividade? E o significado dela? Sempre foi o mesmo? Mudou com o tempo? E o que mais ela significa para nós no nosso dia? Qual é o papel da cruz? Eu acho que dá pra gente falar. Não sei se você já parou para pensar na cruz, a imagem dela, o que ela significa, ou se você já se acostumou com ela. Ai, que símbolo bonito. Mas o que está por trás, ou o que ela demonstra de uma forma tão importante para a vida, não só de quem é cristão, mas para todos aqueles que já passaram por essa terra e irão passar. Eles certamente saberão e ouvirão falar sobre a cruz. Eu acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre a cruz. O que tem a ver? Vamos pensar aqui. O que a cruz, quando você pensa na cruz, Everton, Felipe e Rafael, e por que não eu? O que passa na nossa mente de princípio? O que vem a cruz? É um símbolo romântico? É um símbolo que traz reflexão, medo ou alegria? Então vamos começar aí com esse bate-papo. O que a cruz significa hoje? Eu quero começar aqui com o Rafael. Rafael, de princípio assim, bate-pronto. Quando alguém fala pra cruz pra você, o que te traz à mente? O que você relaciona quando você ouve a cruz? Ou vê a cruz, né? Sim. Num conceito amplo, evidentemente no cristianismo nós vemos como um sinal de amor, de sacrifício, que foi o que Jesus evidenciou no exato momento. Mas também traz consigo uma questão negativa, né? Sobretudo o versículo, talvez que provavelmente nós vamos comentar, que Jesus disse para os seus discípulos: cada um tome a sua cruz e siga-me, negue-se primeiro. Então traz essa questão negativa de sofrimento, de renúncia e tudo mais. Mas num sentido amplo, vemos como símbolo de amor, né? John Stott, ele no seu livro A Cruz de Cristo, ele evidencia muito isso, que os sofrimentos de Cristo nos trouxeram a paz que nós vivemos hoje. Então, é muito importante falarmos, porque é o centro do cristianismo. Mas eu tenho certeza que nem sempre na história do cristianismo a cruz foi o principal formato de amor e de redenção. Legal. Você falando isso me fez pensar aqui rapidinho. Uma pergunta, um questionamento. Felipe, ele falou sobre o cristianismo, o centro do cristianismo. Então, tem gente que não é a favor da cruz, mas tem que conviver com ela. No Brasil, por exemplo, graças a Deus, é um país laico, né? Que a maioria se diz cristão, então é beleza. Mas a cruz, em outro contexto que não seja o nosso aqui, como que ela é vista no geral e no tempo da própria Bíblia de Jesus? Como que ela era vista nesse sentido? Você consegue trazer para nós um pouquinho aí do que diz? E também, se quiser falar... Lógico, né? Acho que é importante para você específico, pessoal. O que a cruz representa? Ótima pergunta, Gerson. Graça e paz a todos, convidados e ouvintes. A cruz, ela é um instrumento de execução. O cristianismo adotou a cruz como um significado histórico para o sacrifício de Jesus, porém, só que a cruz, ela remete a épocas antigas.
A cruz, ela vem do Império Babilônio, ela passou pela Pérsia e depois ela veio até o judaísmo. A cruz sempre foi utilizada para que as pessoas executassem seus condenados de uma maneira que os envergonhasse, uma maneira de tortura. Porém, sabemos que a cruz foi o meio que o Império Romano utilizou para executar o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Havia outros métodos de execução, não só a cruz. Algum desses métodos era a entrega às feras, outro método era a decapitação, outro método era a queima das pessoas em praça pública, e o pior método de execução no Império Romano era a crucificação. A crucificação era um método de tortura em que a pessoa sufocava, porque estava pendurada no madeiro por várias horas, por vários dias, até ela agonizar e morrer. Era o mais cruel, assim, Isso. o mais... Era o método mais cruel que existia na época. Diríamos que era como se fosse para uma penitência para quem cometesse um crime hediondo hoje em dia. Então, um crime que precisava mostrar imposição do governo ali, autoridade, eles crucificavam as pessoas para servir de exemplo, né, para a sociedade, né? Então, ó, se você cometer esse tipo de crime, a sua sentença é morte na cruz, né? Mas eu acho que Perfeito. no contexto, Everton, não seria um tipo de crime. Acho que é o crime mais pesado, vamos dizer assim. Como se fosse hediondo hoje em dia, né? O crime mais pesado, a pesado. sentença era morte por crucificação, né? Ô Everton, você falando isso, aproveitando a oportunidade que você comentou, o que seria a cruz para você, se você hoje pudesse falar com um amigo que de repente não conhece a Jesus, ou até que conhece? O que seria o que representa a cruz para você? A cruz hoje para mim é símbolo do cristianismo. Então, toda vez que eu vejo a cruz, eu lembro, me traz à memória o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então, todo aquele trabalho, aquele percurso que ele percorreu com ela no ombro, que foi preciso até ajuda, né, para poder carregá-la, porque era algo totalmente difícil, pesado, e para quem já tinha sido muito açoitado. Então, remete sacrifício, entrega, renúncia. Então, toda vez que eu vejo cruz, essas são as palavras que me vêm à memória. Renúncia, entrega, sacrifício e amor, principalmente, Bom, né? Everton, vale se lembrar que a cruz mais conhecida, a de Jesus, é chamada de cruz latina. Mas haviam outros tipos de cruzes. Havia uma cruz em forma de T, chamada cruz de tal. Havia uma cruz em forma de X, que foi a cruz onde o discípulo André foi crucificado. Havia cruzes de ponta cabeça, só que a cruz mais conhecida é realmente a de Jesus. E também havia apenas um poste pendurado, apenas um cetro pendurado, que é a cruz que eles utilizavam na época dos judeus, dos rabinos. Até o livro de Deuteronômio, capítulo 20, ele detalha essa execução, onde as pessoas ficavam amarradas, não crucificadas, ficavam amarradas, penduradas a uma árvore de um dia para o outro, e até elas agonizarem e morrerem. Ou seja, havia outros métodos de crucificar uma pessoa. Só que no Império Romano, essa cruz foi talvez amplamente difundida no mundo pela sua crueldade. Crueldade, né? E aí me faz a pergunta, por que, Rafael, você comentou aí que é o centro do cristianismo, o Everton falou, né, que também é o símbolo. E da onde que começou? Foi com Jesus ou teve outros caras que antes dele que ressignificou a cruz para o cristianismo, como o Felipe bem disse aí na Pérsia, dos romanos? Como que começou o cristianismo a adotar? E se sempre foi assim, como é nos dias de hoje, por exemplo, aqui, ó, pega a Bíblia do Everton, por favor, aí, Everton, mostra aí essa Bíblia bonita. Tem uma cruz. Será como que os judeus viam a cruz na época de Jesus? Será que era esse mesmo significado? De onde que veio? Foi Jesus ou teve outro cara que antes de Jesus foi crucificado e falou, opa, não, como é que a gente Essa é excelente pergunta, né? Hoje nós vemos aí estampado nas Bíblias, muitas pessoas usam correntinhas com símbolo de cruz, camisetas, enfim, como nós já dizemos, é o símbolo e o centro do cristianismo, mas nos tempos de Jesus, propriamente dito, como o Felipe mencionou, a cruz ela antecede muitos e muitos anos de tantos outros impérios que adotavam essa prática. Mas nos tempos de Jesus, ela era vista como a pior situação de uma escória da sociedade. De forma alguma, os judeus viam a cruz como nós vemos nos dias de hoje. Na verdade, a palavra cruz era como se fosse um xingamento na época. Era muito, mas muito, muito cruel.
essa questão de usar ou de falar sobre a cruz nos tempos de Jesus. É bom também nós mencionarmos que a cruz nem sempre foi o símbolo principal do cristianismo. Porque, evidentemente, se na época, se você pronunciar a palavra cruz era horrendo para as pessoas, como que você poderia adotá-lo, né? associar ao cristianismo, que é alguma prática boa, né? O interessante é que a origem da cruz em si, ela não começou com esse formato, né? Ela começou com um formato de T, que é o que o Felipe mencionou aqui. Mas ela representava um deus Thanos. Não é Thanos, tá, gente? Não é o deus Thanos, não, tá? Fundadores? Deus Thanos. Então, os babilônicos ali já era uma crença pagã, né? Então, aí depois do cristianismo, depois que Jesus passa por todo aquele processo de rendição, de crucificação, até então o cristianismo era representado por peixes. Que é toda aquela passagem de pescadores, Que, inclusive, onde hoje Jesus... acho que tem uns adesivos no carro, né? Aquele Isso, peixinho então fácil de fazer. muita gente, tem igreja, se eu não me engano, que ainda usa o peixe como um símbolo ali, de o identificação. Símbolo, é o símbolo de a Bíblia do século XXI, a tradução do século XXI adota também esse símbolo na estampado. Então, se você não sabe por que o peixe, às vezes em adesivos de carro a gente vê muito, né? É porque ele era o símbolo original de identificação do cristianismo. Após o processo de crucificação, o cristianismo adotou a cruz como um símbolo e daí tem sido utilizado até os dias de hoje. O catolicismo usa a cruz ainda com a imagem de Cristo ali, né? Com a escultura de Cristo. Já nós evangélicos usamos sem o Cristo na cruz. Por quê? Porque nós acreditamos que ele ascendeu, né? No terceiro dia ele ressuscitou e ele já não está no madeiro, né? Uma cruz vazia. Uma cruz Glória a vazia. Deus. Então, esse é o motivo de nós evangélicos acreditarmos que a cruz está vazia e não adotarmos esse pingente ou essa escultura como os católicos. Então, só para implementar, então, Rafa e Felipe, me ajuda aqui. A cruz, ela, além de significar o evangelho, ela significa o poder do evangelho. Porque Cristo não está mais lá. Tentaram prender ele no madeiro, na cruz, né? E aí ele ressuscitou. Então a cruz, além de demonstrar um símbolo do evangelho, ela também manifesta o poder, vamos dizer assim, do evangelho que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu né? diria mais ainda, né? Existia uma lei naquele período, no dia em que Jesus foi crucificado, que pessoas que amaldiçoadas não poderiam ficar no madeiro após o pôr do sol. Perfeito. Então ele precisava ser retirado da cruz antes que entrasse a noite, né? Então assim, Jesus já não estava na cruz antes dele ser ressuscitado. Ele já foi removido da cruz assim que o dia acabou. Everton, só para complementar, você e o Rafael aqui disseram bem que o símbolo do cristianismo no início não era a cruz. Na igreja primitiva, o símbolo do cristianismo era o peixe. Mas por que o peixe? Porque Jesus multiplicou peixes? Não. Antes de Jesus já havia esse símbolo. Pensei que era por causa de Jonas. É isso mesmo, acabou de afirmar. O símbolo do Eu já cristianismo... achava que era por causa de Pedro, que foi chamado pescando lá, jogue sua rede, tá vendo? Pescadores de homens. Tá E eu vendo? já achava que era por causa dessa passagem. Então me explica aí, Felipe. O símbolo do cristianismo era o peixe, porque lemos em Jonas 2 que Jonas fez uma oração dentro do peixe. Só que no texto descreve que ele estava morto, estava no Sheol, estava no Hades. Muitos afirmam que Jonas morreu. E nessa oração, Deus o traz de volta à vida. E o símbolo do cristianismo na igreja primitiva era um peixe, e na ponta da cabeça do peixe havia uma cabeça. E essa cabeça representava quem? Jonas. Em todas as sepulturas dos judeus daquela época, e detalhe, dos fariseus, havia um peixe que representava a ressurreição. Então, todas as vezes que na igreja primitiva você estava passando por um lugar onde tivesse túmulos de pedra, estivesse um peixe talhado na pedra, você sabia que a pessoa que estava ali seria ressuscitada. Ô, Felipe, então, me ajudem aqui, pessoal. A cruz, você falou de Jonas. É antes de Jesus. Então ela tinha uma representatividade antes, será? Será que as escrituras já falavam da cruz antes de acontecer? Por exemplo, madeiro. Onde está essa palavra aí, madeiro? Onde que é citado? Vocês podem mencionar um pouquinho sobre isso aí? Eu acho que eles vão poder explicar melhor, mas assim, no Antigo Testamento, a gente não vê a palavra cruz, né? Me corrija se eu estiver errado. Então é usado o madeiro, né? Deuteronômio, capítulo 21, fala que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e não cruz, Isso. no madeiro, ele era maldito de Deus. Então, por isso que era a escória da sociedade, era aquela pessoa que fosse punida morrendo dessa forma. Era horrenda, era a pior forma.
E aí talvez a gente pode trazer, mas por que Jesus então foi crucificado? Ele era maldito? Ele era maldito. Eu ia perguntar isso, por quê? Exato. Mas isso é impressionante, que esse é o suprassumo do cristianismo. Porque Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 3, 13, que ele se fez maldição para nos salvar em resgate. Então, uma das palavras que significa a cruz, ela é redenção, ela é poder sobre a morte. Porque nós, de forma alguma, poderíamos nos reconciliar a Deus, porque exigia-se um sacrifício perfeito, e ninguém era perfeito, a não ser o Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele tomou essa forma e foi crucificado. E aí a gente poderia levantar uma outra pergunta que muitas pessoas se fazem. Por que Jesus teve que morrer crucificado? Ele poderia ter morrido como muitas outras mortes aconteciam, degolado, apedrejado, que embora ele infligisse, na perspectiva dos líderes da época, dos judeus, ele infligisse muitas leis, que de fato a gente sabe que não, mas por que ele teve que morrer crucificado? Porque era a penitência, a morte, do ápice de toda a situação adversa naquelas circunstâncias. Então era necessário, Isaías capítulo 53 vai dizer que aprove o Senhor moê-lo, né? Era necessário que ele fosse morto por morte de cruz, para que ele carregasse sobre si todos os nossos pecados, porque a ira de Deus fora derramada sobre Jesus Cristo. E ainda arrematando a questão do peixe, por que meramente, né? Porque historicamente nas catacumbas em Roma você via muitos desenhos de peixe escritos, porque o cristão não poderia, como nós dizemos hoje, paz do Senhor, tudo bem? Você é cristão? Abertamente. Não. Vaso, profeta. Não tinha os clichês do crentez, né? Na verdade, era meio que obscuro você dizer que era cristão. Você tinha que se fantasiar, se esconder. Os cultos aconteciam, não como nós conhecemos hoje, mas em lugares subterrâneos. Porque eles tinham que se esconder, porque o Império Romano castigava os cristãos. E eles, para se identificarem uns com os outros como cristãos, eles desenhavam nas paredes, e uma pessoa que se identificava com a outra denominava-se então cristãos. Ali, as iniciais da palavra peixe é Íticios, que cada palavra desta significa Jesus é o Filho de Deus. É como se fosse um acróstico, né? O que é um acróstico? É como se eu pegasse a palavra amor e usasse as iniciais de cada palavra, amor, e formasse outras palavras. E essas iniciais de Íticios, na verdade, dá o nome de Jesus, verdadeiramente é o Filho de Deus. Só para complementar, você falou de um acróstico, que é como se fosse uma sigla para uma frase. Um acróstico comum que a gente usa no dia a dia é amém. Amém no hebraico é El Melech Neeman. Deus é Melech Neeman. Deus, Rei Fiel. Então não devemos dizer amém para qualquer coisa. Se estiver assistindo um jogo de futebol e o camarada fizer um gol, dizer amém. Não, você está declarando que Deus é rei, fiel e justo na sua vida. Então toda vez que declaramos o amém, estamos afirmando que existe alguém que está em concordância com o que estamos dizendo ali. Assim seja. Isso, e só para complementar a questão da cruz. Hoje afirmamos que o símbolo do cristianismo é a cruz, correto? Correto. Porém, só podemos fazer essa afirmação quando também entendemos que a cruz é o símbolo do cristianismo a partir da ressurreição. Porque milhares de pessoas foram crucificadas. Jesus não foi o único crucificado. Porém, se ele tivesse sido mais um e não tivesse ressuscitado, a cruz não teria efeito nenhum. A cruz só tem efeito na humanidade quando entendemos que Jesus foi crucificado e foi ressurreto. Muito bom. Vocês falando isso, cara, a cruz ela é tão profunda que ela faz a gente ficar refletindo aqui, acho que poderia ser por dias e dias. Sim. Por isso, quando eu perguntei a vocês o que a cruz representa, mas o que a cruz, além, né, vocês falaram, símbolo do cristianismo, mas trazendo para o nosso íntimo, para o nosso particular, para o nosso ser. A gente pode dizer, por exemplo, a gente tem aqui nesse lindo copo, a cruz que representa a igreja ali, né? O símbolo da nossa igreja wesleyana. Ela tem um coração, que é amor. Ele se fez amor, mas também ela pode representar renúncia. Ela pode representar sacrifício. Então, a cruz é algo tão profundo que a gente não pode simplesmente banalizar, né? Ela vai muito mais do que
um desenho, ela vai um conceito de vida, um estilo de vida. E como Jesus ele é o nosso mestre, ele fala, né? Ele fala, ó, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome Sua sua cruz, cruz. Ou seja, a cruz ela pode expressar o amor, mas também renúncia, sacrifício. E detalhe importante, hein? E que tome a sua cruz a cada dia. Não é uma vez, não. É diariamente. Não é uma única vez? Não, Puxa, não. então fui ensinado errado a vida Então, toda. fica uma grande pergunta aqui que a gente pode debater um pouquinho. Como que a gente está carregando a nossa cruz? A gente carrega com amor, com sacrifício ou com renúncia? Mas de qual... E é importante né? dizer que são vários tipos de cruz, né? Cada pessoa tem a sua cruz, né? Então carregue sua cruz, a cruz de muita gente. O que seria isso, carregar a sua cruz? Um Cara, fardo? Um peso? diríamos um fardo, se negue-se a si mesmo, Posso né? dizer um Renuncie. castigo? Seria um castigo? Cara, depende do ponto de vista. Eu não veria como um castigo em si. É um esforço. É um esforço. Eu diria que seria um Tem esforço. gente que não sei se você já ouviu isso aí. Meu, nossa, minha cruz tá pesada. Tá um castigo, Já ouvi muito isso. Sem Nossa. falar quando dizem assim, você é minha cruz. Você tem um fardo, um peso. Gerson, só para fazer essa distinção aqui, que hoje há muita dificuldade de entender essa diferença do que é tomar a sua cruz e carregar um fardo. São coisas totalmente diferentes. Tomar a sua cruz é você se humilhar, renunciar a si mesmo, anular a si mesmo. A palavra cruz e tomar a sua cruz tem o sentido de você se humilhar. Essa palavra no grego é humilis. O que é humilhar? É você se colocar de joelho, você se colocar como servo. Quando você toma a sua cruz, você nega a si mesmo e as suas vontades, os seus desejos. Isso é tomar a sua cruz. Carregar o seu fardo são coisas do cotidiano, do dia a dia. Talvez uma responsabilidade familiar, talvez um problema emocional. Isso são coisas normais do dia a dia. Isso é o fardo que você vai carregar no seu dia. Todo mundo tem o seu fardo para carregar. Agora, a sua cruz é o sacrifício diário. É algo além do que o normal que você pratica no dia a dia. Exemplificando muito bem isso, é sobre o livro de John Bunyan, O Peregrino. Porque ele carrega esse fardo e cada estágio que ele vai caminhando, ele vai deixando um fardo até ele sentir a leveza. O Felipe foi totalmente sucinto no que ele disse, porque, na verdade, quando eu digo eu devo carregar a minha cruz, eu não posso dizer em momento algum, a minha esposa é a minha cruz, Meu serviço meu é a chefe. minha cruz. Jamais. O chefe não, porque talvez ele vá ver, né? Então, jamais. Brincadeira. Mas, porque o texto é muito claro em dizer, cada um tome a sua cruz, ou seja, como o Felipe bem mencionou, são as dificuldades, são as questões que eu preciso, porque a cruz é um instrumento de morte, sim ou não? Sim, Nos tempos de Jesus era um instrumento de morte. E o que Jesus estava dizendo para o povo, para os discípulos? Olha, vocês têm que agir na tranquilidade, andar devagarzinho. Não, Jesus está dizendo, vocês precisam se mortificar todos os dias. É você trazer a mortificação da sua carne, das suas necessidades, das suas cobiças, daquilo que os seus olhos enxergam, que de fato não agradam a Deus. Então, o que Jesus está nos convidando? Nos morrer. Nos morrer fica complicado, né? Mas nos matar todos os dias. O que Jesus está nos convidando? A nos mortificar diante dele para que ele venha reinar sobre nós e não o contrário. E até porque o próprio Jesus, ele não se contradiz, né? Exatamente. Ele fala, ó, o fardo, você não precisa carregar, você dá. Pra mim, troca. O meu é leve, você é pesado, então dá pra mim, eu levo o seu fardo. Agora a cruz é sua. Eu levei a minha, você leva a sua. Então eu não posso levar do Felipe, não posso levar da Carol, que eu amo tanto. Cada um leva a sua. Mas o fardo, eu tenho e posso levar pra ele. A cruz é responsabilidade minha, única. E aí fica uma pergunta que você comentou, Felipe, no começo, eu queria entender assim. Você falou, a cruz ela é redenção. Sim. O que seria essa redenção? Como assim, redenção do quê e pra quê? Por que a cruz está relacionada com redenção nesse sentido? Quando a gente olha para as Escrituras em todo o contexto, sobretudo no Antigo Testamento, nós conseguimos enxergar que havia os sacrifícios. Então, para cada tipo de pecado, para cada tipo de situação, o povo de Israel teria que levar sacrifícios, animais, cordeirinhos, ovelhas, para serem sacrificadas, para que houvesse o derramamento de sangue. E aquele derramamento de sangue estava mostrando
que seria uma remissão, ali seria o perdão dos pecados. Todas essas coisas hoje, quando nós vemos, nós achamos um pouco estranho. Nossa, quantos animais eram mortos? Porque existiam muitas pessoas, evidentemente, muitos animais. Mas a Bíblia deixa muito bem clara que todas estas coisas eram sombras daquilo que havia de vir. Ou seja, Jesus Cristo. Quando nós lemos Hebreus, vai dizer que sem derramamento de sangue não há possível remissão de pecados. E era necessário que um único sacrifício fosse feito para que nós pudéssemos alcançar essa salvação, que só viria através de Cristo Jesus, porque ele é a oferta perfeita, como diz Hebreus. O cordeiro que tira o pecado. O cordeiro, como João Batista disse, ali está vindo o cordeiro que tira o pecado. Rafael, a cruz, então, podemos dizer que seria a chave de acesso ao paraíso. Com certeza. Porque sem a cruz... todos nós merecíamos o cálice da ira de Deus derramado nas nossas vidas. Só que a partir do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso ao paraíso. E aí entra aquele paradoxo entre a lei a ser cumprida e a graça de Deus. E na cruz, isso se Glória a cumpre Deus. plenamente, em toda a sua plenitude. Deus manifesta a sua justiça completa e, ao mesmo tempo, a sua graça divina, que é o perdão dos nossos pecados. Existe alguma analogia que a gente pode associar, por exemplo? Jesus, quando ele estava no caminho ali, carregando a sua cruz, nós sabemos que aparece Simão, né? Simão de Cireneu, e carrega a cruz junto. É lógico, forçado pelos soldados romanos ali. Alguém falou, ó, ajuda ele aí, leva a cruz. Nós poderíamos associar isso ao dia de hoje? Alguém pode ajudar a gente a carregar a nossa cruz? Isso pode ser compartilhado? Eu acredito que sim, mas de uma forma indireta. Porque como nós já mencionamos, se a cruz é aquilo que eu preciso me mortificar, é um instrumento para eu me mortificar, então alguém pode me ajudar, sim. Quem seriam essas pessoas? Nós estamos aqui entre amigos. Eu posso compartilhar com vocês algum sofrimento, alguma dificuldade, alguma coisa que eu esteja enfrentando. E aí, vocês podem me ajudar, aconselhando, caminhando junto comigo, diariamente. Por exemplo, eu aconselhei uma certa feita a um rapaz que estava com alguns problemas na sua questão espiritual, muito íntima, e ele conversou comigo, expôs as suas situações, as suas dificuldades. E eu disse, não, fica tranquilo, eu vou te assistir, nós vamos ficar juntos, eu vou comprar essa sua luta também, vamos estar juntos. E nós estávamos orando, eu o aconselhando, e passado um tempo, ele disse, olha, aquela dificuldade que eu tinha, eu consegui enfrentar, consegui vencer. E eu dei glórias a Deus, porque nós trabalhamos juntos aquela questão. Porque é melhor dois do que um. Sim. Porque um vendo a cair, o outro pode estar lá e pode encorajando o outro, pode ajudá-lo. Então essa que é a grande questão. O Felipe mencionou sobre o elo da graça e da lei que foi unida em Cristo Jesus. Então esse foi o principal pilar para que houvesse de fato a crucificação. Quem foi que matou Jesus? Quem foi que crucificou Jesus? Será que foi Anás? Será que foi Caifás? Será que foi Romanos? Pôncio Pilatos? Porque os judeus alegavam que os judeus alegavam que Jesus estava sendo contrária à sua tradição. Já Roma estava com medo dele tomar o lugar e ser maior do que César. Então quem foi que matou Jesus? A resposta, eu acho que está clara, de Gênesis e Apocalipse, que foi, obviamente, Deus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 deixa isso bem claro. E que, como o Felipe mencionou, a ira de Deus foi destinada a Cristo Jesus. Por isso que ele ora, dizendo, Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Porque que cálice era esse? Era os nossos pecados que estavam sendo imputados em Jesus. Ele estava pagando a nossa dívida. E todas as nossas falhas, dificuldades, pecados estavam sendo debitados em Cristo Jesus. Muito bom. Ô, Felipe, você comentou uma frase aí que você falou, podemos dizer que a cruz é o quê? A ponte? É o acesso ao paraíso. Então a gente pode considerar isso baseado naquele livro, no versículo que diz que o pecado, ele traz a morte, a separação entre Deus e o homem. E como o Rafael bem disse, essa redenção é Jesus pagando o preço do nosso pecado. Porque o nosso pecado nos mantinha longe. Então a cruz, o ato de Jesus estar ali na cruz, ele está o quê? Pagando as nossas dívidas e dando esse acesso a nós. E foi um acesso que não foi barato. Foi precioso. Foi a ponto dele se despedir de sua glória. Ele não tinha por que fazer isso.
Ele estava lá sendo exaltado pelos anjos, adorado, né? Como diz aí, santo, santo, santo. Cobrindo, os anjos estavam cobrindo seu rosto, para não ver. Aí ele falou, não, tá diferente, eu quero algo melhor, mais próximo. Eu vou lá, vou me fazer homem, vou ser humilhado e vou lá. E eu vou pegar, como o Everton bem disse, o pior tipo de morte, que é a cruz, para poder pagar o pecado do Gerson, do Everton, de todos nós, porque com o pecado eu não tenho acesso, então tem que ser um sangue de um animal, de um cordeiro. Então quando a gente entende que a cruz ela é a ira de Deus, ele está fazendo, moendo, né, como você bem disse, então, e ao mesmo tempo é uma graça, então é algo que a mente humana para entender é só, graças a Deus, com o Espírito Santo que vai moldando o nosso coração, a ponto de nós entendermos que ela é uma renúncia, mas também traz uma vida plena por Jesus. Ô Gerson, como você comentou, que foi um sacrifício de Cristo, como eu retribuo esse sacrifício? Tomando a minha própria cruz. Quando Jesus foi crucificado, ele percorreu um caminho. Havia um caminho que ele tinha que levar aquela pilastra e se chamava Via Dolorosa. Alguns historiadores, isso, como o Everton citou aqui, sobre Simão Cirineu ajudou nesse caminho, nessa Via Dolorosa. E o detalhe é que não havia possibilidade de retorno naquela via. Se você começasse única, né? a percorrer aquele caminho, você não podia retornar. Então, a partir do momento que eu decido tomar a minha cruz, eu não tenho a possibilidade de retorno. Porque eu tenho que ir para um alvo, como Cristo foi. E tomar a sua cruz seria o quê? O fim das minhas vontades, o fim dos meus desejos carnais, os meus desejos particulares. Seria o fim do meu livre-arbítrio. Eu deposito totalmente a minha vida na soberania de Deus. E eu entrego a Ele a minha vida. Essa talvez seja um paradoxo. Quanto mais eu entregar a minha vida, mais eu vou ganhar. Mais eu encontro. Ou seja, quanto mais eu entregar tudo que eu tiver, mais eu vou reter aquilo. Esse é o sentido daquele livro que citamos, e talvez em outro episódio. O reino de ponta cabeça. Exatamente. E a gente vai ver, se eu não me engano, vocês me lembrem aí, tem uma passagem que fala que a cruz para muitos é loucura, né? Isso. Porque para entender esse paradoxo, a gente vai ter podcast. Graças a Deus eu tenho levantado muitas pessoas que falam, você citou o livro aí de John Stott, muitos homens que eu acredito e creio eu, que por mais que seja tão sábio, tão conhecimento, não é capaz de definir a cruz com uma única palavra ou com um único livro, porque é algo tão profundo que mexe com a gente, molda o nosso ser, que é tão assim que, eu já não sei se vocês já ouviram falar esse termo, a cruz ela não pode ser também romantizada. Não, de forma alguma. Mas também ela não pode ser também, porque ela é amor. E ao mesmo tempo que a gente enxerga essa graça, esse favor, quem era nós para Jesus vir aqui e se fazer maldito? Em meu lugar. Recentemente aí nós passamos, né, pelo período de Páscoa e é onde traz à tona, né, muito dessa passagem, desse período onde aprendemos como foi esse processo. E engraçado que eu fiquei meditando muito e tentando enxergar as coisas de uma ótica diferente. Nós estamos muito acostumados em ver tudo que está escrito aqui na Bíblia, como foi o processo desde o Getsemane ali, quando Jesus já estava extremamente angustiado, passando. A dor não foi só lá no Calvário, não foi só na cruz, quando ele foi crucificado, pregado no madeiro. A cruz ela já começou bem antes, um processo ali da semana da Páscoa que Jesus já estava sentindo toda aquela angústia, a tal ponto dele pedir para Deus, para Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível, me tira dessa situação. Então, você imagina que existia um plano, a gente chama que é o plano perfeito, o grande plano. Existia um plano, enxergando por um outro prisma, de fora, onde Deus, Jesus e o Espírito Santo bolaram um plano para que nós fôssemos salvos. Então, assim, eles já sabiam o que ia acontecer. Jesus já sabia. Ele ia descer à terra na forma de homem, ia passar pelas mesmas provações que nós, como homens, passamos no dia a dia, sofrer as mesmas tentações, só que ele ia fazer tudo diferente. E imagina Deus como pai vendo o filho passar por toda aquela situação, aquele sofrimento, será que não bateu a vontade de falar, eu vou tirar ele dali? Eles não merecem o que está acontecendo, eles não merecem, eles nunca vão reconhecer e entender a seriedade, a profundidade desse ato. Mas Deus não, a palavra de Deus diz que ela não volta atrás, ela só tem um caminho. E que ele foi fiel ao plano. Ao plano, exatamente. Então, risca, por mais como que o Rafael Jesus... falou de Gênesis
Exato, por mais que Apocalipse, o Jesus plano pede, perfeito. se possível, tira de mim, afasta de mim, porque como ele estava num corpo humano, ele sentiu o desejo de sair dali. Talvez eu não queira passar por isso, talvez é muito forte para mim, ele como um homem, tá? Não como um santo. Exatamente. Só que Deus não, Deus tinha um plano maior, então você vai continuar. Eu não vou tirar esse cálice de você, você vai continuar até o final. É interessante, né? A submissão de Jesus perante Deus, contudo seja feita a tua vontade. E ele vai até o final. Everton, só para complementar, você citou o plano perfeito. Alguns questionam por que Jesus deveria morrer daquele jeito tão triste, tão pesado, tão cruel. Alguns questionam o próprio Deus. Por que Deus não poderia ter feito de outra maneira? Mandado um anjo. Mandado um anjo, mandado um cordeiro, não o seu filho. Só que dentro dessa perspectiva bíblica, nós observamos que Deus é perfeito, Deus não erra. Em todos os seus desígnios, ele é perfeito. É como se o Eterno tivesse observado várias possibilidades, bilhões de alternativas, e a alternativa perfeita era o sacrifício do seu filho. Por quê? Porque ele nos deu o maior presente, que é o livre-arbítrio. É o poder de escolha. Porque ele não cria, ele não gera os seus filhos para que sejamos robôs, sejamos autômatas. Somos pessoas que têm escolha, porque a escolha gera o amor genuíno. E só com o amor genuíno podemos entender quem realmente é Cristo. E só com o amor genuíno podemos entender o sacrifício que ele fez por nós. E foi o que Jesus fez. Ele escolheu Perfeito. nos amar. A Bíblia fala, né, que quem enviar, ele fala, eu vou. Pode mandar um anjo. Não, eu quero ir, eu vou lá, eu vou cumprir o plano, eu vou dar o meu melhor. Vamos dar um que é puro. E então a cruz, ela também traz essa responsabilidade nossa, eu acredito, de nós darmos o nosso melhor para Deus, de nós expressarmos essa renúncia que queira nos atrapalhar. E eu acredito, não sei vocês, vamos ser sinceros aqui na mesa, acho que a gente já fez essa oração como Jesus está para Deus, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Várias vezes, né? A cruz, então, ela é essa ponte, esse socorro que Jesus... Eu quero levantar uma questão aqui bem interessante. John Piper diz o seguinte: se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Porque no Monte Calvário, onde foi levantado não uma cruz, mas 3 cruzes. Então, de Jesus Cristo no centro e dos 2 ladrões. A gente tem aquela conversa na Bíblia sobre... a gente já conhece. Mas a questão é, por que só a cruz de Cristo é evidenciada e não a dos outros? E nós já falamos sobre isso, porque a cruz era um símbolo de morte naquela época, mas milhares de pessoas foram mortas ao viés da cruz. Mas por que só a cruz de Cristo que foi a diferença? Sobretudo, todo o Novo Testamento, Paulo remonta todas essas coisas que era necessário que Cristo fosse crucificado, porque primeiro, se ele fosse crucificado e não ressuscitado, era vã a nossa crença. Então hoje nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse ressuscitado. Segundo, porque Jesus ressuscitou, então nós temos uma viva esperança. Porque diz a Bíblia que hoje ele está sentado à destra de Deus intercedendo por cada um de nós. Terceiro, a certeza que temos de vitória no fim não é mérito nosso porque nós iremos batalhar até chegar lá. Muito pelo contrário. Nós só podemos vencer porque Jesus venceu a morte. E o último estágio, o ápice, é a morte. E Jesus venceu a morte por nós. Então, ele nos religou a Deus através desse sacrifício. Sim. Então, cruz representa amor, representa sacrifício, mas representa renúncia, como nós já mencionamos. Porque quando a cruz é um instrumento de morte e é citado nas Escrituras, nos convida também a nós nos mortificar, como já mencionamos isso daqui. Rafael, né? O que seria, você falou aí, cruz representa amor, sim, renúncia, o que mais? Sacrifício, renúncia, amor, redenção. E redenção. O que seria, hoje em dia, que a gente entende, que a gente crê, a Bíblia fala isso, que a nossa fé não seria, a nossa salvação não é por obras. Sim, é pela graça. Pela graça de Deus, a favor de Cristo Jesus. O que seria então essa renúncia em si? O que nós temos que carregar a nossa cruz? O que nós devemos renunciar no nosso eu? Vamos dar um exemplo mais
prático, assim, além das nossas vontades, o que seria uma... Vamos abrir um particular nosso aqui, tá? O que você já renunciou para Cristo? O que você já teve essa renúncia? Qual foi a sua renúncia hoje na sua caminhada cristã? Que você falou, ó, Gerson, esse aqui eu tive que renunciar para poder seguir o exemplo de Cristo na minha caminhada com Cristo. Vamos aí, cada um dá um exemplo. Não sei, por que hoje você pode olhar assim, desde que você está caminhando com Cristo, qual foi a sua maior renúncia, vamos dizer assim, e seguindo os passos de Cristo? Cara, são várias situações, né? E eu costumo dizer, a cruz de cada um é diferente. Mas no meu caso, por exemplo, um homem solteiro que tem oportunidade de viver uma vida aí como muitos amigos meus de faculdade, de trabalho vivem. Então, poderia estar indo para balada, poderia estar saindo com... Pegando geral. Com várias mulheres, atrás de sexo fácil. Então, drogas, enfim, prazeres terrenos. Mas não, eu renuncio todo dia a essa situação porque eu quero me santificar. Paulo vai dizer, sejam imitadores de mim como eu fui de Cristo. Então, assim, se eu quero ser imitador de Cristo, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. A minha cruz são as tentações. Então, eu oro lá, Pai nosso que estás no céu, não sei o que, não me deixe cair em tentação. Só que assim, eu também tenho que renunciar. Eu tenho que tomar ação. Então, eu sou convidado para sair com fulano, com ciclano. É normal, hoje a rede social te dá acesso a muita gente e a muitas situações. Então, eu recebo convites, recebo oportunidade de sair com qualquer pessoa. Qualquer não, né? Mas com mais de uma pessoa. E eu tenho que diariamente falar, não, mas espera aí, eu tenho que renunciar. Sabe por que eu tô... Não adianta eu satisfazer o meu prazer terreno se o meu prazer está em Cristo. Eu acho que a gente vai falar nisso, porque eu estou trazendo essa pergunta, Felipe. Eu acho que vocês vão compreender o seguinte. Jesus, quando ele vem, ele renunciou à sua glória. Sim ou não? E nós que somos seguidores de Cristo também temos que renunciar. E ele faz esse convite, vamos dizer que vocês citaram lá a cruz em X. Quem foi? André. Cruz de André. Pedro. Foi crucificado. Ficar de ponta cabeça, segundo os historiadores, né? Não está na Bíblia, mas... Segundo ele, porque ele não tinha o direito de ser comparado a Cristo, né? João capítulo 21 fala sobre a morte com que ele haveria de morrer. E por que eu estou dizendo isso aí? Eles renunciaram. O que Pedro renunciou? Sua profissão. Ele poderia ser pescador lá de peixes, pegando um grande peixe, um empresário. Mas ele falou, não, vou renunciar agora, eu vou ser pescador de homens. E se for possível, a minha vida. E quando ele entendeu isso, ele falou, não, inverta a cruz, que eu não sou digno. Ou seja, ele renunciou. Então, para nós, hoje em dia, essa renúncia pode ser para muitas pessoas, como você falou, tem amigos nossos, um exemplo que posso citar aqui, a gente já comentou com ele na igreja algumas vezes, o pastor Marlon, ele renunciou a seu país de origem, foi pro evangelho, foi lá seu pro conforto aqui, seu né? conforto. País, né? Para cada um é uma renúncia. A gente tem que se livrar da nossa religiosidade, do nosso ego, dos nossos elogios. Isso é uma renúncia que a gente está fazendo. Mas por outro lado, ela dá um poder de ressignificar a cruz, uma nova história. Não importa quem seja. Pedro estava sem perspectiva de vida, mas através de Jesus, ele se tornou o quê? Um grande homem de Deus. Então a cruz ela também dá uma oportunidade para nós vivermos uma nova história, não é isso, Rafael? Através de uma redenção de Cristo Jesus, né? Com certeza. Falando sobre renúncias, acho que todos os dias nós somos convidados a renúncias, em todos os aspectos. Por exemplo, vamos falar de comida, futebol e redes sociais. O que essas três coisas têm em comum? São bons, são maravilhosos. Quem é que não gosta de perder um tempinho ali, ou muito tempo em redes sociais? Quem não gosta de comida? Ainda mais o cristão, né? Eu não gosto, não. A gente vai... Só que o que acontece? Todas essas coisas, por mais boas que sejam, elas precisam ser renunciadas. Quando Jesus nos convida a tomar a nossa cruz, ele está falando de renúncia. Então, cada um de nós temos as nossas dificuldades. Tivemos que renunciar lá, mas não significa que para renunciar lá atrás nós não temos que ter continuidade. Hoje em dia também as coisas que me afetavam lá, não é pelo fato de eu ser cristão, que elas não me afetam mais. Elas me afetam. Se eu não tomar cuidado com a comida, em excesso vira glutonaria. Exatamente. Se eu não tomar cuidado com as redes sociais, eu administro mal o meu tempo. E Efésios capítulo 5 fala para eu, capítulo 4 fala para eu tomar cuidado e administrar bem o meu tempo. Com o futebol, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade. Por exemplo, eu vou ir para uma igreja, mas é bem no horário do meu futebol. E agora, como que eu faço? Então, isso também pode ser uma cruz. Isso também pode ser um convite a você negar aquilo que você mais ama. Outras pessoas têm dificuldades com bebidas, com cigarros e tantos outros vícios. Rafael, sobre essa questão de você
tomar a sua cruz e negar os prazeres mundanos, às vezes muitas pessoas fazem e praticam esses atos, porém elas sentem de que Deus não está as protegendo, Deus não está caminhando ao lado delas. Elas usam o argumento de que Jesus se entregou como sacrifício, porém na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. Só que muitas vezes Jesus, ele profere algumas palavras, só que poucas pessoas entendem. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22. E para quem lê o Salmo 22, vai discorrer os versos, e no final do Salmo ele diz que ele não desprezou a angústia do aflito, ele ouviu o seu socorro, ele ouviu a sua voz e lhe deu socorro. Ou seja, mesmo que você esteja renunciando várias coisas e pareça que Deus não está ao seu lado, ele está ouvindo sim, e você deve continuar trilhando esse caminho de renúncia e negação dos seus prazeres. Como eu disse, carregar a sua cruz é anular o seu livre-arbítrio. É você deixar Deus tomar totalmente conta do seu dia a dia, dos seus atos. É você deixar a soberania de Deus governar a sua vida todos os dias. E não é fácil, né? Não é fácil. A gente fala, é fácil ler aqui, né? Que Jesus fala lá em Lucas 9:23. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, olha que forte. E tome a sua cruz diariamente. Então a gente fala, pô, é fácil, bonito o texto. A cruz de Jesus foi uma, mas a nossa cruz é outra. E tem muita gente que tem dificuldade, e dificuldades extremas, né? Em carregar a sua própria cruz, em reconhecer, e muita gente tem essa dificuldade em reconhecer qual é a sua cruz. O Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele diz o seguinte, quando Cristo nos chama a carregar a cruz, ele está nos chamando para a morte. Então, às vezes, a gente fantasia o cristianismo dizendo algo bonito, algo como maravilhoso. o Gerson falou, não pode romantizar, não né? Não podemos romantizar pelo seguinte, porque quando nós vamos aceitar o cristianismo em nossa vida como vivência de prática, nós precisamos fazer cálculos. Jesus contou uma parábola. Quando o homem vai para uma guerra, ele precisa se assentar e fazer cálculos. Quando ele vai construir uma casa, ele precisa se planejar. No cristianismo, da mesma forma. O cristianismo nos chama para nós renunciarmos tudo aquilo que nós gostamos e aquilo que vai de encontro à natureza de Deus. A pergunta é, nós estamos suficientemente preparados para recusar? Disposto, né? Nós estamos dispostos a fazer isso? Essa é a grande questão. Porque é uma grande pergunta que fica levantada ao ar. Então, todos aqueles que iniciam na fé cristã, eles vão dar permanência, eles vão dar continuidade? E a gente sabe que não. A constância é algo que se exige, mas que não é fácil. E o engraçado nesse paradoxo, que a mesma cruz que renuncia, você tem que recalcular, pôr ali na balança, é a mesma que te capacita para você suportá-la. Que é a graça, o favor imerecido que Deus fez para conosco. É exatamente né? isso, porque assim, quanto mais você renuncia, parece que você fica mais forte. Então, tá surgindo ali uma tentação, tá surgindo uma oportunidade, não, mas não vai me fazer bem para a vida cristã. Para o meu relacionamento com Deus, isso vai me prejudicar. É interessante, eu costumo orar assim, Senhor, afasta de mim tudo aquilo que vier para me afastar de Ti. Exato. Porque, cara, quanto mais força eu tiver para negar os prazeres terrenos, mais força, mais forte eu vou ficar espiritualmente. Isso é interessante. O Rafael falou, né, sobre renunciarmos aos nossos prazeres, seja alimentação, enfim. Também costumo dizer que tudo que a gente consome, através de olhos, ouvidos ou alimentação mesmo, tudo isso vai, de certa forma, ou nos adoecer ou nos fortalecer. Então, nós temos o hábito aí de ter muito acesso com a rede social, e a rede social ela te oferece um monte de coisa, um monte de informação, seja ela produtiva, saudável ou tóxica. Então, não adianta eu querer ter um relacionamento com Deus se no meu privado aqui eu estou trocando nudes, eu estou acessando pornografia, eu estou fazendo subornando alguém. Então, assim, eu preciso renunciar. Então, eu estou renunciando à facilidade de acesso a algumas coisas para poder ter uma vida mais próxima com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus. Exato, com certeza. Então, tudo que você consome irá te adoecer ou te fortalecer. E aí nós precisamos tomar a escolha. O que você vai renunciar?
O que você quer? Ou você vira as costas para o pecado e olha para a direção, olha para a promessa, ou você vira as costas para a promessa e olha para o pecado. Para os dois não tem como olhar. É necessário tomar uma decisão e renunciar a um dos dois. Então, todo mundo que escolhe olhar para o pecado, ele está renunciando a Cristo. E muitas das vezes nós renunciamos e negamos muito mais do que Pedro. Pedro negou 3 vezes, já era conhecido que ele faria isso. Quantas vezes nós temos negado a Cristo? Meu time vai jogar hoje, é domingo, dia de culto. Pô, mas é final do campeonato. Eu vou ficar em casa assistindo. Você está negando a Cristo, meu amigo. Ah, mas eu preciso sair com fulana ou com cicrano. Preciso sair com aquele boy, preciso sair com aquela mina. Cara, e aí? E a igreja? Como que tá? Ah, mas eu tenho a oportunidade de ficar com fulano, com ciclano, com beltrano. Tá, mas e o seu relacionamento com Deus? Do que você está abrindo mão? Qual tem sido sua cruz? É necessário que nós avaliamos isso diariamente, o cotidiano, para que seja prioridade o relacionamento íntimo com Deus. Só complementando o que você acabou de dizer, Everton, o Rafael citou aqui o Bonhoeffer, o discipulado. Creio que seria um grande caminho, e talvez o mais difícil hoje dentro do cristianismo, para carregar essa cruz, ser discípulo. Talvez a maior dificuldade hoje no nosso meio seja ser discípulo, ser servo, ser submisso. Há tantas pessoas hoje com dificuldade de obedecer ordens, obedecer uma certa hierarquia, que a sua cruz fica cada vez mais difícil de ser carregada. Porque devemos, primeiramente, sermos imitação de Cristo. De que maneira devemos ser imitação de Cristo? Sendo discípulos, sendo servos e fazendo mais discípulos. Não fazer discípulos como se fôssemos uma fábrica de fazer pessoas que servem a Cristo, mas uma fábrica de pessoas que são cristãos genuínos, que se sacrificam, mas também que obedecem ordens, obedecem mandamentos, obedecem diretrizes, preceitos bíblicos. E só assim podemos ser discípulos verdadeiros, aqueles que carregam uma cruz genuína, como Cristo. E por ser genuíno, como o Rafa bem disse, tem que calcular. Você tem que ter um... E eu acho legal que tem um hino conhecido, acho que vocês vão saber aí, Vai cantar não. Vou cantar. Hoje eu vou cantar para o pessoal saber. Então corta, que é o Rude Cruz. Corinho dá para arriscar. Que ele diz assim, ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Então, a cruz de Cristo, ela nos dá também a certeza que essa renúncia vai valer a pena. Sim. Ela não é em vão. Porque Cristo, Jesus, através da cruz, já nos garantiu a vitória de todas as coisas. E aí, vamos dizer assim, mudar um pouquinho a perspectiva da cruz. A gente está olhando na perspectiva da renúncia, certo? Sim. Mas e olhando na perspectiva da graça? Esse favor imerecido. Até onde esse favor consegue nos levar, e até onde eu tenho que valorizar e não desprezar o que Cristo nos fez. Por que acontece? Vamos dizer assim, hoje, os primeiros cristãos na igreja, antigamente, morriam lá nos coliseus por causa de Cristo, né? Ele bem disse aí dos sacrifícios, e hoje a gente vê uma cruz tão no dia a dia, e ela vai se tornando sutilmente desvalorizada. Então eu posso continuar na minha caminhada com Cristo, não renunciar não, porque Cristo já pagou o meu pecado aí, ó. Não vou fazer mais nada, foi Jesus, esse sacrifício aí que você está falando é tolo. Onde que essa graça, ela nos mexe a ponto de nós termos esse compromisso? E quem ela pode alcançar? Vou dar um exemplo para vocês aqui, que estão conhecidos, que acho que foi o Rafael que citou, dos ladrões na cruz. Teve um lá que falou, zombou de Jesus. Mas teve outro, cara, que estava lá pagando seus pecados, suas consequências, mas aí Jesus falou pela cruz, né? O sacrifício dele. Hoje mesmo, estará comigo, foi aquela frase que ele falou, é a ponte. Ele olhou para a cruz. Então essa graça, ela alcança qualquer que se arrepende, é um favor. Ela alcança todos, né? João 3,16, o texto áureo da Bíblia, né? Todo aquele que crê, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos, parece até o que eu vou dizer é algo polêmico, mas... não vai falar todos não, né? Não é essa parte não, é outra já polêmica. Para mim, eu já... É outra polêmica.
todos terão a vida eterna, você sabia? Sim. Todos nós teremos a vida eterna. Mas, A pergunta é, mas com quem? exatamente. Perfeito. E aí para acessar essa vida eterna, a Bíblia diz, né? O próprio João, todo aquele que nele crê. E aí é onde entra a graça. Porque crer, você não precisa fazer nada. Não vem pelos seus sacrifícios, pelas suas boas ações. Vem pelo favor. Ô imerecido. Gersinho, olha que interessante, também uma pergunta a ser levantada. Por que Deus precisou enviar Jesus Cristo para morrer? Sendo que ele é soberano, ele não poderia salvar a humanidade com um simples estralar de dedos, assim como ele criou o mundo? Ou ele não poderia estabelecer uma nova arca da aliança, a arca da aliança não, a arca de Noé, para que todas as pessoas Dá um fossem reset colocadas, ali, né? desse um Isso. reset, né? Um upload, essas coisas. Mas por quê? Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, gerou a morte. E a morte não era o que estava predestinado na concepção de Deus. Era para o ser humano viver eternamente. Ele foi criado para ser eterno. Só que com a morte teve a quebra desse pacto. Então Jesus precisou ser enviado, ele veio e ele morreu, porque a morte dele nos trouxe a vida eterna. Então por isso que ele precisou. Eu não sei se as pessoas talvez que estejam em casa já devem ter visto aquele vídeo que circula muito nas redes sociais, que é uma pessoa carregando uma cruz, aí ela fala, nossa, mas tá tão pesada a cruz, eu vou cortar um pedacinho para ver se alivia. Aí corta, aí lá na frente também corta mais um pedacinho e tal. Quando precisa passar para o outro lado, num precipício, a cruz está menor. É claro que é um simples desenho, uma analogia, mas isso faz todo sentido. Porque às vezes eu vou me despir um pouco daquilo que está tão pesado, mas aquilo que está pesado é o que eu tenho que renunciar. Por quê? Amigo, cristianismo, poderíamos dizer que é fácil, mas não é. Não vamos ser hipócritas aqui. É fácil ser cristão? Não é. Você precisa renunciar a muitas coisas. Então, e isso evidencia muito bem o que de fato é ser cristão. É você renunciar às suas próprias vontades. Né? Por exemplo, se você vai jejuar, é melhor jejuar ou é melhor comer? Né? Comer, né? Você Mas sabe falando- o que acontece? Atualmente nós vemos que tem muita gente gourmetizando. Não precisa que você ia falar gorda. Gourmetizando, não, nem posso falar isso aqui. Gourmetizando o cristianismo. Então, estão associando e gourmetizando, embelezando, Deixando light, né? romantizando. Cara, e não é. Não é É o que você falou. O que é mais fácil? O que é melhor? Comer ou jejuar? Pô, Sabe lógico o que eu- eu amo comer, cara. Se for churrasco, então, Sabe o- Meu me Deus, chama. glória. Cara, mas eu preciso renunciar. E toda vez que eu sacrifico a minha carne, eu dou um passo a mais para perto de Cristo. Exato. Toda vez que eu consigo sacrificar, então, pô, eu posso jejuar, tem 7 dias na semana, eu posso jejuar um, pelo menos, cara. E eu preciso me sacrificar, eu preciso carregar essa cruz. Porque o foco é Jesus, o foco é o relacionamento. Então, o Espírito Santo ele não habita onde há pecado. Isso é evidente, não tem jeito, é irrevogável. Então, se você consegue se sacrificar a ponto de você diminuir a força da sua carne para que o Espírito Santo cresça, cara, faça. É o seu sacrifício, é a sua cruz. É necessário, cara. O Everton, e você dizendo essas palavras, aí a gente entende o poder e o peso do título cristão. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis ele faz um alerta, que muitas vezes ele se sente incomodado com esse termo cristão, porque ele diz que antigamente esse termo era atribuído a pessoas que tinham renúncia e sacrifício diário. Eram pessoas que eram perseguidas, eram pessoas que eram eram sempre vistas pela sociedade de forma esdrúxula, uma pessoa que era colocada de lado, uma pessoa que levava a sua fé ao limite. Surge aí o termo também Marte, aquele que morre pela fé. E nos dias de hoje, o termo cristão ele se tornou banal. Falando de renúncia, a gente poderia falar do apóstolo Paulo, que ele era um clérigo, ele estava ali no escopo da lei judaica, entre os líderes, e ele estava tranquilo ali, não precisaria de coisa alguma. O patamar que ele deveria e poderia chegar, ele já havia chegado. Só que quando ele tem um encontro com Cristo, então ele muda, ele transforma totalmente, até o ponto de quando ele vai se apresentar aos discípulos e aos demais cristãos, eles falam assim, opa, mas peraí, ele tá diferente agora, ele matava aqueles que se denominavam cristãos e agora ele tá... Como que eu entendo isso? Então é uma renúncia severa. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas 2:20, que eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja,
as minhas próprias vontades já não são mais minhas, elas são de Deus. É Deus que decide os caminhos que eu devo seguir. Por isso que você tinha mencionado, poxa, mas eu recebo convite para ir para uma balada. Mas aí eu pergunto, é Cristo quem está direcionando a minha vida? Será que ele iria me direcionar para lá? Evidente que não. Então, essa renúncia, ela é tão complexa, mas ao mesmo tempo ela é amorosa. Porque é um amor que nos constrange, ao ponto de eu querer obedecer. Diferente de eu obedecer por pressão, por conflitos ou coisa parecida. Eu amo a minha esposa e porque eu a amo, eu tento agradar, porque a gente sabe que é impossível agradar as mulheres, né? Rafael, você citou aqui essa questão da maior expressão de amor que existe ser a cruz. Citaram aqui já Pedro, que negou Jesus algumas vezes, depois eles têm um encontro com Jesus na praia. E ele pergunta, tu me amas? Tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. Algumas pessoas não têm dificuldade de entender, mas por que 3 vezes? As 2 primeiras vezes, ele profere a palavra, tu me ama, ágape, com um amor de amigo. Só que a última palavra, ele diz, tu me ama, como se fosse uma mãe que dá a vida por um filho. Um amor sacrificial. Um amor sacrificial, Um amor de verdadeiro. entrega, né? Ou seja, esse amor que a gente está debatendo aqui hoje sobre a cruz, é esse amor. O amor de entregar a sua vida como se fosse para restaurar a vida de um filho. Exato. E engraçado que é um amor que ainda se sobrepõe ao de uma mãe, Felipe, porque todo mundo aqui tem mãe, graças a Deus, né? Vamos dizer assim, e o que eu posso dizer? A mãe, ela tá disposta a sacrificar pelo um filho. A gente vê até a natureza faz isso. Os animais defendendo seus filhos, mas dá mais uma mãe. Mas o amor de Jesus, ele não é só pelo filho. Ele é por uma prostituta. Ele é por um ladrão que tá lá na cruz, lá no último minuto, vamos dizer assim, em todo aspecto. Ele aprontou a vida inteira, cara. Quem faria isso? Quem faria isso? A gente ama nossos amigos aqui, a gente é amigo, mano. É fácil amar amigo, né? Mas esse amor, ele ama até os inimigos. E isso é incompreensível. Imensurável, diríamos. Que por mais que a gente tenta mensurar, trazendo no nosso dia numa tatuagem, às vezes a gente vê as pessoas fazendo sinal de cruz, usando a cruz como um amuleto. Fico a perguntar, a cruz é um amuleto? Ou ela é um estilo de vida que vai custar renúncia, mas que também vai trazer amor, que vai trazer cura, libertação? Porque é isso que Jesus, quando ele fala que já está consumado, Telestar. O que quer dizer isso quando ele crava lá, ele dá o último suspiro, olha, né? E é engraçado que o Everton comentou aí sobre a musical de Páscoa aí que teve. Cara, a Bíblia fala que quando ele morreu, o céu se tornou em trevas, houve um barulho, houve tudo. Porque aquilo estava... Imagina o silêncio que não tava rolou tanto na terra quanto nos céus, a simbolizando, dor. a ponto de eles dizer, já está consumado. O que isso traz para nós, o Felipe, Rafael e Everton, que a gente aqui crê em Jesus? O que essa frase, já está consumado, o que na época lá o céu fez esse barulho, a terra escureceu, o que era dia se tornou noite, o que isso traz para nós no nosso dia a dia hoje? Eu fico muito triste quando as pessoas assemelham ao cristianismo como qualquer outra coisa e até citam como loucura. Porque é o seguinte, o cristianismo, ele perdurou por muitas e muitas lutas, guerras, muitas pessoas se voltaram, nações contra nações, a fim de apagar, de disseminar o cristianismo, desde dos primeiros séculos ali, dos imperadores romanos, enfim. Por que ele consegue subsistir até os dias atuais? Que isso causa? Por quê? Na verdade, quando há essa explosão do cristianismo, é o próprio plano de Deus sendo cumprido na humanidade. E se há obra de Deus, nada pode deter. Exatamente. Nada pode deter. Então eu vejo Nem a morte deteve. Nem a morte deteve. Então quando nós citamos está consumado, está cumprido. Tudo aquilo que Deus havia predito que deveria acontecer, aconteceu. Mas não aconteceu do dia para a noite. Foi de uma forma progressiva. Porque nós, seres humanos, nós trabalhamos com o tempo cronos. Nós estamos fadados ao horário. Deus é atemporal, então ele não trabalha com esse tempo. Só que passando todo esse tempo, nações se levantaram, nações quebraram. Todos esses povos viveram
está consumado, está cumprido. Jesus fez o que ele precisava fazer. A grande pergunta é como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, como as pessoas são salvas hoje no Novo Testamento. É questão de perspectiva e olhar. As pessoas no Antigo Testamento, elas olhavam para o futuro, para uma promessa que Deus havia estabelecido há muitos e muitos anos atrás, na cruz que havia de vir. Hoje nós olhamos, somos salvos, olhando para o passado, há 2000 anos atrás, olhando para o sacrifício de Jesus Cristo. Então nós passamos agora, estamos gravando próximo da festa que passou, né, que nós comemoramos a Páscoa, que foi a ressurreição, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o fato de estar pago, que o Felipe mencionou, tetelestai, está cumprido, é aquilo que nós precisávamos, mas não conseguimos fazer. Jesus veio, ele cumpriu, e basta somente acreditar, vivenciar. Por isso que eu fico triste, porque as pessoas dizem que o cristianismo é imaginação da cabeça e qualquer outro tipo de coisa, quando na verdade é uma fé vívida, ávida dentro dos nossos corações, e que qualquer pessoa, seja cientista, seja ateu, seja agnóstico, quem for, quiser refutar, vai precisar, alguém já disse que é melhor ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão, porque as evidências aí estão claras, né? Você falou, agora para finalizar aqui, você falou algo aí que é muito interessante, né? O que nos motiva hoje? O pessoal os povos do Antigo Testamento olhavam para frente, olhavam para uma promessa. Coincidentemente, nós também vivemos sob uma promessa. Nós vivemos sob uma palavra. E qual é? Eu vou subir, vou preparar o ambiente, preparar o lugar, mas eu voltarei e buscarei todos vocês. Gente, vamos finalizar. Agradeço aí a participação de todo mundo. Quero deixar um recadinho para você que assistiu, chegou até aqui. Muito obrigado. O feedback de vocês tem fortalecido o projeto. Eu gostaria de pedir que você deixe o seu like aí e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque o YouTube vai entender que nós poderemos chegar mais longe, alcançar mais vidas e levar a palavra do Senhor, que é um dos mandamentos, e de pregar o evangelho a todas as criaturas. Quer falar algo, Gerson? Queria aproveitar aqui um ensejo. Siga também a gente nas nossas redes sociais. Perfeito, no Instagram. muito bem. Nós temos lá nosso Instagram, IMWcast. @IMWcast. Isso. E uma outra coisa que eu queria é que a cruz, como o Rafael bem disse, ela não é o final. Ela é um começo. Ela é um ressignificado. E assim como Cristo ressignificou a história da humanidade, a cruz ela pode mudar a sua história que você está vivendo hoje. Basta você olhar para a cruz e ver que em Cristo, não importa o seu estado, não importa se você é um dos ladrões ou se você caminhou com Jesus, ela pode mudar a sua vida. Olhe para a cruz que você vai encontrar uma vida eterna e a sua vida vai ser mudada. Perfeito. Eu queria só agradecer também a você que ficou aqui conosco. Dizer para você também que assim como nós vivenciamos, experimentamos isso, que é algo maravilhoso para nós, nos traz conforto e refrigério à nossa alma, você pode experimentar também a presença de Jesus Cristo sobre a sua vida. E eu não vou dizer aqui que a sua vida vai melhorar financeiramente, materialmente, mas eu tenho certeza que espiritualmente Deus pode preencher um vazio existencial no seu coração que é do tamanho de Deus. E se você ficou aqui conosco, comente aí cruz, né? Deixa aí, só para saber se você ficou aqui conosco até o presente momento. Tá aí uma boa ideia. Deixa o seu comentário aí, nós vamos sortear aí, ó. Olha aí, ó. Deixar um comentário aí, uma canequinha aqui, ó. Glória a Deus. No nosso podcast. Com o sinal da cruz, hein? Uma garrafa, uma caneca térmica para você tomar o seu café, fazer o seu devocional. Mas tem que comentar aí, né? Ou marque a gente no Instagram. Positivo. Isso. Felipe, para finalizar, deixo com você aí. Gostaria de deixar um comentário. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida sobre quem você é e para onde você deve olhar, olhe para a cruz. Só a cruz pode fazer as suas escamas dos seus olhos caírem e você entender quem realmente é Jesus e o sacrifício que ele fez por você. Amém?